tarde, graças a Deus. Aqui em Marcos, no versículo 14, eu creio que não vai estar no telão, nesse momento à noite sim. Marcos 9, 14 a 29. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou: Jesus, perguntou Jesus, o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho que está com espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes, fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga-me o menino. Tragam-me o menino. Então, eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram, em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e jejum. Ok, então, esta é uma passagem que deve ser, as pessoas que querem entender sobre situações que às vezes não têm uma solução aparentemente, deveriam estar sempre buscando ler e reler e buscar revelação aqui. Você vê que tinha uma situação que estava lá há muitos anos. Um menino que tinha um problema e que manifestava com violência vários sinais, como espumar a boca, ranger os dentes, caía, ora ele caía no fogo, ora na água. Então, na verdade, aqui, quando fala convulsionou, então ele era um epilético. Então, essa epilepsia, a Bíblia diz aqui, que todos esse ataque, os ataques que esse menino sofria desde a infância, era um problema espiritual, que fazia inclusive com que ele não falasse, não ouvisse. Certamente, se ele foi jogado no fogo, foi jogado na água, ele devia ter várias sequelas
marcas de queimadura, de machucados. Então, ora ele caía no chão, ora o mal jogava ele no fogo, na água. Então, a situação era desesperadora. Realmente, isso aqui é um caso grave, mas que, inclusive, é tratado de forma natural por muita gente. Eu tive um problema desse em casa e você recebe orientação de tratar de forma natural. E a Bíblia já conta a história de algo, de uma situação que acontece aí. E que o problema era espiritual. Que precisava de tratamento espiritual. Certamente esse pai já tinha lutado de várias maneiras. Obteve resultado. Aí ele levou esse menino nessa busca por cura, por uma mudança, levou até os discípulos do Senhor. Mas eles não puderam expulsar. Porque ali era um tipo de demônio que não ia sair se não tivesse uma preparação espiritual. Mas Jesus não deu desconto. Você pode ver que aquele disse, é uma espécie de demônio, só sai com jejum e oração. Então, quer dizer, está faltando jejum e oração em vocês. Vocês não oram, não jejuam. Só que aqui, ele fala no 19, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-lo? Quer dizer, faltava oração e jejum, e aqui ele deixou bem claro no 19, isso não está certo. Esse comportamento está errado. Essa fé que vocês manifestam, esse espírito que há em vocês, está errado. Não está certo, Senhor. Não é esse o espírito que eu espero encontrar. Então os discípulos se viram em apuros porque eles não tinham a fé e não tinha nenhuma preparação espiritual. E possivelmente aquela falta de preparação com uma situação tão difícil, assustadora, fez com que eles se sentissem incapazes de resolver aquilo, de manifestar a fé para a libertação daquele rapaz. Então, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Senhor, por que nós não conseguimos? Porque essa espécie de demônio só sai com jejum e oração. Então, você vê que a gente, quando nós motivamos as pessoas a orarem, a jejuarem, isso é muito bom, porque isso faz com que a pessoa adquira um poder e uma autoridade para vencer todo tipo de mal. E passa a ter poder e autoridade sobre toda espécie de demônios. Porque esse aqui que era uma possessão, eram demônios violentos e havia o desejo de destruir completamente a vida desse menino, e entrou na vida dele quando ele era criancinha ainda, na infância, para arruinar. E estava lá, certamente, há muitos anos. E aí, quando foi levado pelo pai, o pai nessa busca por cura, nada. Os discípulos não tiveram a fé e não tinham preparação para enfrentar aquele tipo de situação. É o que acontece com muitos cristãos. Eles são cristãos, mas eles não têm autoridade, porque eles não possuem isso na vida. Eles não conseguem vencer todas as forças malignas, o mundo espiritual. Inclusive tem cristão que tem medo. Tem medo de expulsar o mal, tem medo até de falar no nome do diabo. Mas isso tem a ver exatamente com a situação espiritual da pessoa. Ela não se sente segura, mas porque ela não tomou posse da palavra, ela também não se prepara.
Porque a gente tem que ter uma preparação para lutar no mundo espiritual. A nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra as potestades. E se você não tem preparação para lutar com o mundo espiritual, realmente, quando você se deparar com uma situação que assusta, você não vai ter força. Você vai se intimidar. Aquilo vai te pesar. Ou você não vai crer. Você vai se sentir incapaz. Porque não há o entendimento sobre isso. E não há uma preparação. Quando nós jejuamos e oramos, isso nos dá uma força e uma autoridade diferente sobre o mal. Eu vou dizer uma coisa para você: cantar é bom, viver várias situações no meio cristão é gostoso, mas se a pessoa não for de oração, de jejum, ela não vai ser, não tem como, ela não será uma pessoa vitoriosa. Porque para vencer as forças do mal, você não pode ir de qualquer maneira para enfrentar o diabo. O diabo não é mais forte que Deus, mas ele é forte. Ele não é mais poderoso que Deus, mas ele tem poder. E é por isso que ele destrói tantas pessoas. Porque ele tem poder de destruir. E a vida de uma pessoa que não tem preocupação em se firmar no que diz a palavra, em se fortalecer através do jejum e da oração, não adianta blá, blá, blá. Não adianta. Você pode levantar a mãozinha 500 mil vezes e fazer todo tipo de movimento espiritual. Se você não tiver uma preparação, você é vencido pelo mal. E é mesmo. Há tipos de demônios que não vão realmente sair se não houver um preparo maior, e esse preparo é o jejum e é a oração. É um conjunto, você ora e jejua. Muitas pessoas não têm o hábito de orar. Naturalmente, você pode orar em todo lugar, onde você estiver, você pode orar. Mas nós temos que ter momentos reservados e momentos de joelhos. Eu já conheci muitos cristãos que não tinham o hábito de dobrar os joelhos. Não foi ensinado a isso. É preciso sim. Como eu disse, eu posso orar em todo lugar. Debaixo de chuveiro, no banheiro, onde for, eu posso orar a Deus. Deus vai me ouvir, depende da minha fé, da sinceridade do meu coração. Agora, eu preciso ter momentos reservados com Deus. E trabalhos como esse são importantíssimos. Nós nos reunimos, nós paramos o que estávamos fazendo para buscar a Deus. Então, eu vejo isso como fundamental. Pessoa que tem a capacidade de parar aquilo que ela estava fazendo e dizer, não, agora eu vou buscar a Deus, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar ao Senhor. Então, isso tem que ter como entendimento todo mundo. Os discípulos, apesar de estarem andando com Jesus e vendo tantas coisas e vivendo tantas coisas, eles não tiveram poder para expulsar aquele mal. Porque eles criam no Senhor, mas nítida e claramente, eles não absorveram aquela fé e também não tinham essa preparação. Eles precisavam jejuar, eles precisavam orar. E eles não tinham. Aí nós vemos aqui um caso de um menino que estava desde a infância com um problema sério. O pai, cansado certamente de viver aquilo com o filho, chegou para o Senhor e disse assim, Senhor, os seus discípulos então, aqui ele respondeu, desde quando isso acontece? Desde a infância.
esse espírito pega, leva, mata, joga ele no fogo, na água, tal. Quer dizer, era um problema crônico e era espiritual. Isso que eu falo para você, tudo que é crônico, você não pode simplesmente olhar para aquilo e dizer, não há o que fazer para isso. Não, é um problema espiritual isso. Você tem que reagir. Isso seja doença, seja a área que for na vida. Isso é um problema espiritual, que precisa ser tratado de forma espiritual. E aí ele disse assim para o Senhor, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão e ajuda-nos. O Senhor falou assim, se podes, tudo é possível que crê. Porque na verdade ele estava jogando aquilo para o Senhor, como se ele não tivesse participação. Sabe quando a pessoa fica de fora e joga tudo para Deus, como se ele não participasse do negócio? Às vezes tem gente que age como se ele não tivesse, o problema é seu, eu não tenho participação nele. Não, você tem. O Senhor disse, se podes, tudo é possível que crê. Quer dizer, a questão não é se podes, tudo é possível que crê. Porque algumas pessoas, elas, meu Deus, mas isso aqui parece que não tem jeito. Não, tem jeito, mas se você crê. Tudo é possível, mas se você crê. Imediatamente ele entrou e disse assim, Senhor, então, eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. E eu entendo exatamente o que ele estava dizendo, porque é aquilo, quer dizer, é aquele crer, eu creio, mas é que eu já sofri tantas decepções, inclusive agora com seus discípulos aí, que parece que isso aí nunca vai ter jeito. Quer dizer, eu creio, mas eu creio que o Senhor pode falar, sim, eu creio que Deus é grande, eu creio isso, mas eu não consigo crer que na minha vida pode acontecer. Possa acontecer. Eu creio. Não, eu creio que Deus é grande. Quantas vezes a gente ouve isso das pessoas? Tudo é possível que eu creio. Mas quer dizer, eu creio em Deus, eu creio que Ele faz milagres, mas eu não consigo acreditar que Ele pode fazer na minha vida. Eu não consigo acreditar que essa situação, eu creio em Deus, mas parece que para essa situação não tem jeito. Para essa não tem. E muitas pessoas têm vivido exatamente assim. Meu Deus, se eu puder fazer alguma coisa, eu vou fazer. Não, eu posso fazer qualquer coisa se você crer. A questão não é se eu posso ou não posso, porque eu posso. Se podes, não, a questão não é essa, você está preso num pensamento errado. A questão não é se eu posso, mas se você crê. Eu posso se você crê. Não, Senhor, eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. Quer dizer, eu creio, mas eu estou cheio de incredulidade. Eu creio, eu entendo exatamente o que ele está dizendo. Eu creio em Deus, eu creio no Senhor, eu creio em milagres, mas eu não consigo crer que essa situação que eu estou vivendo desde a infância, o meu filho sofre com isso, possa mudar. Porque eu já estou há muito tempo com isso aí. Então isso acontece às vezes com a pessoa, e ela tem que vencer isso. Eu creio, se você chega para algumas pessoas, você diz, não, eu creio em Deus, eu amo a Deus, eu creio que Ele pode fazer sim, Ele pode mudar isso na minha vida, mas é que essa situação em si, parece que não tem jeito para ela. Foram tantas decepções, que ele podia inclusive já ter até argumentado tantas, Senhor, inclusive até com os seus discípulos aqui, que parece que não tem saída. Mas ajuda na minha incredulidade. E eu penso que essa oração você tem que fazer. Porque às vezes é fácil a gente crer no milagre que o outro recebeu, mas não consegue acreditar que você mesmo possa viver um grande milagre. Você até olha para trás e diz assim, meu Deus, quantos milagres eu já vivi, mas parece que para esse problema não vai ter saída. Quantas coisas eu já vivi, mas parece que para isso aqui, disso aqui eu não saio, meu pai. Mas isso aqui é difícil. Não, mas tudo é possível que crê. Então, às vezes, meu Deus, o senhor pode mudar isso? Não, eu posso mesmo, mas você crê que eu posso mudar esse problema?
Porque às vezes você crê no Deus, Ele existe, você ama, você crê no que diz a Bíblia, você crê no milagre que o fulano de tal contou, mas você não consegue acreditar que agora, nessa situação, Deus vai agir e vai te dar o livramento. Entende o que eu digo? E você precisa buscar em Deus uma libertação para isso. Desculpe. Uma libertação nessa área. Ô Senhor, eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. Então você vai orar mesmo da mesma maneira. Senhor, ajuda eu vencer essa incredulidade, porque eu sei, eu creio que o Senhor pode tudo. Eu não estou conseguindo crer nessa área, porque parece que eu já sofri decepções, frustrações aqui, coisas não deram certo, situações não deram certo, e agora parece que é uma situação crônica e eu não consigo ver uma saída para ela. Ajuda na minha incredulidade. E naquele momento o Senhor agiu ali. E o menino foi liberto. E você tem que olhar, bom, eu tenho um problema crônico. Algo que está aqui que precisa sair. Eu estou orando, eu estou jejuando, então eu posso expulsar esse mal. Jesus não operou só naquela área ou na vida de não sei quem. Ele opera hoje e pode operar nessa área se eu crer. Se humanamente tudo parece impossível, eu vou crer e vou lançar minha fé aqui com toda a força. E se eu tiver com dificuldade, eu vou orar a Deus como o pai desse menino orou. Senhor, ajuda eu vencer a minha incredulidade, porque eu creio. Eu só preciso conseguir crer na libertação do meu filho, porque crer no que o Senhor pode fazer, eu creio, mas não estou conseguindo crer na libertação do meu filho. Parece contraditório, mas tem sentido. Tem sentido. Às vezes, por a pessoa ficar tanto tempo numa mesma situação, ela chega num ponto que ela não desacredita de Deus, mas ela começa a desacreditar que aquela situação possa ter um jeito para aquilo, tem uma saída para aquilo. E tem saída. Tem saída. Tinha saída. Jesus agiu, o menino foi liberto, e o Senhor disse, nunca mais volte a entrar nele, então certamente nunca mais voltou a entrar mesmo. Ele foi livre, aquilo mudou. Então hoje, pega essa fé, pega esse espírito no nome de Jesus Cristo, ó geração de incrédulo, até quando estareis comigo e estarei com vocês, até quando terei que suportá-los? Porque o Senhor não quer um espírito incrédulo. Ele não quer que vocês, que cada um, eu, você, a gente esteja aqui ouvindo uma palavra de vitória e recebendo um espírito para vencer e ainda cedendo, dando margem para pensamentos negativos, para sentimentos negativos. O Senhor não quer que você fique olhando para aquela situação como, meu Deus, dessa eu não saio. Não, eu estou buscando a Deus, eu vou sair disso. O Senhor começou uma boa obra na minha vida, Ele vai terminar. Eu vou viver essa obra por completo. Eu vou. E isso pode até ter se tornado um problema crônico, mas o Senhor pode me dar vitória. Então, tudo que eu tenho que fazer é o quê? É crer, foi o que Ele falou para o pai do menino. Você só tem que crer. Tudo é possível que crê. Se você crê, Deus te dá a vitória. Muitas vezes é exatamente o que Deus está esperando, é isso. É aquela atitude de fé, é aquele passo de fé, é aquela entrega de fé. Para Ele agir naquela área. Não existe situação que não possa ser mudada e transformada por Deus. Seja lá o que for que você está vivendo, Deus muda. Tenha 100% de certeza. Se isso é importante para você, se isso é uma coisa que você quer, você está buscando de Deus, Deus muda. Deus vai colocar nas tuas mãos. Lança a sua fé com toda a força,
vença. Se tiver a dificuldade, faz como o pai do menino. Senhor, ajuda eu a vencer a minha incredulidade, mas sem vitória eu não posso ficar. Em nome de Jesus. E um trabalho como esse é a sua preparação. Não tem como você não vencer. Está orando, está jejuando, está sendo ensinado a manifestar a fé. Você vai se lançar com força. Não tem problema que vai ficar sem solução. Deus tem prazer de nos abençoar, tem prazer, o prazer do Senhor é nos abençoar. Ele tem um prazer em nos abençoar, Ele quer nos abençoar. E Ele vai nos abençoar, sem dúvida nenhuma. Nós não estamos acomodados, não estamos parados, nós não estamos invocando um Deus morto, estamos invocando um Deus vivo, estamos em atividade espiritual, nós estamos buscando a Ele. Não tem como não viver, vamos viver. Então, quando você dobrar os seus joelhos, dobra com esse espírito de mover o coração de Deus em teu favor, porque Deus não mudou. O mesmo Jesus que estava aqui, nessa situação, é o mesmo Jesus que está aqui com a gente. O mesmo Jesus que operou tantas situações, o mesmo Deus que fez tantas coisas, é o mesmo que está aqui para agir em nosso favor e nos responder com misericórdia, com amor e com desejo de nos abençoar. Então, você colocou 3 situações que você não aceita levar para 2013. Isso é fé. Que entrar no mês de dezembro, com 31 dias, é o último mês, e acreditar que contra um mundo que já deixa claro que acabou o ano, e você se lançar com força, com essa certeza de que você vai viver um milagre, isso é a prática da fé. Isso é a prática da fé. Só de você ter se lançado no propósito, você já deu um passo de fé ousado, porque muitas pessoas já estão entregues. Agora só o ano que vem, agora eu vou largar só para... Deixa para lá, em janeiro eu vejo o que eu vou fazer. É a cabeça de muita gente. Eu não vejo assim. Eu vejo que todo tempo é tempo e toda oportunidade que nós temos para manifestar a fé, nós temos que agarrar. Toda oportunidade de buscar Deus e plantar. E é por isso que a gente vê as pessoas, eu tenho visto elas viverem o sobrenatural, nós temos vivido o sobrenatural, e é encantador de ver quantas pessoas que já testemunharam milagres que viveram no próprio dia 31. Quer dizer, mas elas não deixaram a fé morrer. O espírito não morreu. A fé continuou viva. Aquela certeza dentro de si. Nem que for no último instante, Deus vai me socorrer. Ele vai me abençoar. E eu creio exatamente nisso. Deus está sempre agindo e quando nós damos condições, nós cooperamos com Ele, o impossível acontece mesmo. E Ele tem nos impulsionado para que possamos, praticando a fé, nós vamos viver, sem dúvida nenhuma, o seu poder.